Hoje o nosso tema de Jesus em Convite leva-nos a que reflitamos que a grande maioria das pessoas leem ou já leram romances que se assinam como espíritas e, de um modo geral, eles seguem a mesma linha. As pessoas, os encarnados sofrem através de 1000 reencontros difíceis e, ao final, o autor conclui que todas aquelas situações difíceis foram causadas por compromissos do passado não resolvidos. Então, aquelas pessoas que o encarnado encontrou foram resquícios do passado, ou foi o passado que se fez presente em suas vidas através de situações muito difíceis. Então, veja bem e explicam, mas como? Não, é a lei de ação e reação que está acontecendo. Reflitamos que, antes de mais nada, a ação dessa lei, ação e reação, a pessoa lesada teria que encontrar-se com aquelas pessoas, com as mesmas pessoas com as quais ela lesou no passado. O que, diante da grandiosidade da misericórdia de Deus, é inadmissível, uma vez que ninguém nasce para fazer o mal ou para cobrar as benditas dívidas, como muitos espíritas usam ainda, né? Então nós nascemos ou renascemos para sermos felizes. Então, sejam quais forem os desafetos que nós venhamos encontrar, essa lei de ação e reação, ela nos fixa algumas situações muito interessantes e que nós temos que rapidamente dar uma passadinha nelas, uma vez que elas nos falam da pena de talião, onde o criminoso é punido exatamente da mesma forma e da mesma maneira com a qual ele errou. Ela nos fala do karma, que no hinduísmo e no budismo vem nos falar que nós não temos chance de nos reconfortarmos ou de nos renovarmos frente aos desatinos do passado. É uma fatalidade, isto é, ninguém pode fugir de um destino que já está determinado. Então, esse determinismo, onde tudo está irrevogavelmente fixado. Então, essa lei de ação e reação, nós precisamos nos lembrar que ela é, aliás, essa lei de causa e efeito, essa lei de causa e efeito, ela é a terceira lei de Newton, onde ela fala que um efeito, ele vai seguir até encontrar um anteparo e volta na mesma proporção e intensidade ao seu foco de origem, que não tem nada a ver com aquilo que na doutrina espírita nós trabalhamos. Então, veja bem, é verdade que os nossos menores atos, atitudes, ficam gravadas no mais profundo da nossa memória. E quando nós estivermos na vida espiritual, esse recordar das nossas atitudes passadas vem de uma forma tão intensa que nós imploramos a possibilidade de conviver com situações que, por exemplo, me ajudem a crescer na fraternidade, na paciência, na benignidade, no carinho, no amor, enfim, situações, e não poderão vir através de pessoas? Sim, mas não aquelas as quais necessariamente eu me comprometi no passado. Vem através das situações. E Allan Kardec, então, desde os primeiros contatos com os fenômenos, ele conclui de uma forma muito clara: não há efeito sem causa. Então, dentro da doutrina espírita, veja bem, os sofrimentos que poderão ser causados por causas atuais, ou por causas, não importa, ou por causas de situações passadas, e o Evangelho é muito bonito, porque no texto dele, no capítulo 5, item 7, ele diz assim, que muitas vezes eu poderei, veja bem, então ele não afirma que diz que muitas vezes eu posso reencontrar pessoas e que poderei
muitas vezes, se fui um mau filho, conviver com filhos complicados. Então, veja bem, a justiça divina, ela se exterioriza na lei de causa e efeito. Uma vez gerada a causa, exatamente eu vou conviver com os efeitos, mas não através de pessoas, através de situações que exatamente me deem a oportunidade de me recompor diante a minha própria consciência. Veja bem, então perante a lei de causa e efeito não existem vítimas, mas existe sim cada um convivendo com aquilo que gerou para si, com aquilo que precisa, e se alguma queixa eu tenho que ter da lei de causa e efeito, ela não deve ser feita a ninguém a não ser a mim mesmo. Então a doutrina espírita não autoriza a que nós generalizemos o sofrimento como punição, em consequência de erros do passado. Então, toda situação difícil com a qual eu possa estar convivendo, eu tenho condições, eu fui testada antes de reencarnar para ver que as minhas condições excedem ao momento difícil. Então, a vida, essa existência, esse momento, é para nos fazer livres, é para nos fazer crescer e entender, então, o porquê das desigualdades, das lutas, dos sofrimentos, das dores, como oportunidades de crescimento de cada um de nós como espíritos imortais que somos.